Orbita meus elétrons, tudo positron. Vídeo de hoje a gente vai falar sobre ampliação de imagem radiográfica, que é a continuação da formação das imagens. Vamos lá. Pessoal, quando a gente trabalha com radiografia, muitas vezes a gente precisa trabalhar com objetos grandes ou pequenos. Com isso, existe a necessidade de modificar o tamanho ou a escala daquele objeto. Então, por exemplo, se você está radiografando um objeto pequeno, você pode aumentar essa escala, ou seja, ampliar ou reduzir a imagem final. Para poder fazer isso, a gente tem que usar um princípio básico da matemática chamada de semelhança de triângulos. Então, primeiramente, eu vou ensinar vocês esse princípio de semelhança de triângulos, para depois a gente aprender como é que você aumenta ou diminui a escala de uma imagem. Então aqui, galera, semelhança de triângulo é uma propriedade em que dois triângulos apresentam lados proporcionais. Para que dois triângulos sejam semelhantes, os seus ângulos têm que ser iguais, galera. Então olha só, eu estou com um triângulo grandão, Azão, Bzão, Czão, e um triângulo pequenininho, Ezão, Fzão e Gzão. E os ângulos desses triângulos são os mesmos, Azinho, Bzinho e Czinho. Azinho, Bzinho e Czinho. Olha só, pessoal, quando a gente fala que esses triângulos são semelhantes, eu estou falando que a proporção do lado grandão para o lado pequenininho é sempre o mesmo. Como assim? Olha aqui. Vamos pegar esse primeiro lado aqui, ó, BA. Então eu falo, olha, que esse lado que tem os ângulos Azinho e Bzinho, ou seja, esse lado aqui é grandão, Azão, Bzão, sobre o lado pequenininho que tem o mesmo ângulo. Aqui, ó. O lado pequenininho que tem o mesmo ângulo, Azinho e Bzinho, que é o quê? F, ele vai ser proporcional ao quê? Ao outro lado grandão, por exemplo, aqui, ó. A gente agora vai olhar o ângulo Azinho, Czinho. Então aqui, ó, Azinho, Czinho. Qual é o lado grandão que tem um Azinho, Czinho? É esse lado aqui, ó, Azão, Czão. Azão, Czão. Ele vai ser proporcional ao lado pequenininho. Olha, é G. E o que me sobra? O lado grandão que tem os ângulos BC, que é o quê? Bzão, Czão. Sobre o quê? Os lados pequenininhos, Fzinho e Bzinho, Czinho de ângulos, ou seja, FG. Resumindo, galera, é sempre grandão sobre pequenininho, tá? Então, quando eu falo que existe uma proporção, a gente sempre vai fazer o grande sobre o pequeno. Então, você vai procurar os lados que têm os mesmos ângulos e vai colocar grandão sobre pequenininho. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil. Olha só, eu tenho dois triângulos nessa figura. Consegue perceber que eu tenho um triângulo pequenininho aqui, ó? Triângulo pequenininho, que é o quê? 30, 36, Y. E eu tenho um triângulo grandão, que é o que compreende tudo aqui, ó. O triângulo grandão que pega tudo. Qual o lado do triângulo grandão? Olha, 20 mais 30, ó, é tudo aqui, ó. Então esse pedacinho mede 30, esse pedacinho mede 20. Então aqui vale quanto? 50. A base, 45. E esse lado aqui, Eric? 36 mais X. Beleza. Então, olha, eles estão nos mesmos ângulos. Como é que eu sei, Eric? Olha, os dois têm a mesma ponta. Então esse ângulo Azinho é o mesmo.
E como esses lados são paralelos, esse ângulozinho B é o mesmo daqui, ó. E esse ângulozinho C é o mesmo daqui. Logo, eles têm os mesmos ângulos. Então, eu posso utilizar o quê? A propriedade de semelhança de triângulos. Então, como é que fica? Grandão sobre pequenininho. Então, lado grandão, 50. Lado pequenininho, 30. Igual. Lado grandão, aqui, ó, 36 mais x sobre lado pequenininho, 36 igual ao quê? Grandão, 45 sobre pequenininho, y. E agora, galera, é só fazer, é só a gente resolver. Aqui, ó. Vamos dar até a cor da caneta aqui pra gente. Então, olha, 50 sobre 30 tem que ser igual ao quê? Vamos fazer essa primeira aqui. 36 mais x sobre 36. Olha, eu tenho uma proporção. O que a gente faz? Multiplica cruzado. Então, o que dá? 50 vezes 36 é igual a quanto? 30 que multiplica 36 mais x. Beleza. Aqui, quanto é que dá? 0, 30 sobe em 3, 18. Igual 0, 18 sobe 1, 3, 10. Mais, ó, é distributivo, olha. 30x. Pega o número e joga para o outro lado. Então fica o quê? 1800, 1800 menos 1080 igual a 30x. Ou seja, quanto é que vai dar aqui? Isso, 720 igual a 30x. Estou multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, quanto é que fica? 720 sobre 30 igual a x. Corta 0 com 0. Quanto é que dá aqui? Beleza. X igual a quanto? Isso, 24. Show. E agora, para o y, como é que fica? 50 sobre 30 igual a 45 sobre y. Mesma coisa, multiplica cruzado. O que a gente vai ter? 50y igual a 30 vezes 45. Olha só, 50y igual a quanto? 0, 15 sobe 1, 12, 13. Estou multiplicando, passo para o outro lado e dividindo. 1350 dividido por 50. Corta 0 com 0. Ou seja, quanto vai valer o y? Isso, muito bem. 27. Pessoal, então, semelhança de triângulo é só a gente colocar o quê? Grandão sobre pequenininho. Eric, beleza. Mas o que isso tem a ver com a ampliação de imagem? Pessoal, é isso que a gente vai ver na próxima aula. Agora que a gente já sabe a ferramenta, a gente vai usar essa ferramenta para ampliar a imagem radiográfica. Então, no vídeo de hoje, a gente conversou sobre semelhança de triângulos, que é quando você tem o quê? A proporção entre lados de dois triângulos diferentes. No próximo vídeo, a gente vai aprender a aplicar essa semelhança, mas agora em radiologia. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!